Bom dia a todos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Lucas 24, 13 ao 15 nos diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que situação interessante. Mas vamos ler aqui o nosso devocional. Diz o seguinte: todo exército tem um líder para direcioná-lo e é a ele que se deve prestar contas e obedecer. Geralmente, por mais que os soldados não conheçam pessoalmente seu general, facilmente o mesmo é reconhecido pelos distintivos que trazem sua farda. O nosso general é Cristo e é a ele que devemos ouvir e obedecer. Ele é quem nos dá todas as estratégias, mas para isso é preciso reconhecê-lo como nosso Senhor. É Ele quem deve nos dizer o caminho a seguir, a estratégia a ser usada e o momento de descansar. Precisamos andar próximos a Ele para sempre ouvirmos aquilo que nos diz e o reconhecermos quando estivermos diante dele. Acredito que esse devocional foi tecido aqui pela nossa irmã Vitória, justamente porque os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se encosta neles, né, se aproxima deles e vê eles conversando sobre o que aconteceu em Jerusalém há 3 dias atrás, porque Jesus havia sido crucificado. Então, Jesus começa a conversar com eles e pergunta: ei, sobre o que vocês estão falando? E ele pergunta: e você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceu? Há 3 dias o nosso Senhor Jesus, o nosso mestre poderoso em obras. Irmãos, imagina Jesus do lado deles. Eu não sei se ele estava com seu rosto coberto ou se o corpo glorioso de Jesus trazia assim grandes diferenças. É possível que sim, porque os seus próprios discípulos mais próximos, que vieram depois da morte de Jesus se tornarem os apóstolos, né, conhecidamente como os apóstolos, em alguns momentos eles não reconheceram Jesus, né? As mulheres ali, quando Jesus ressuscitou e apareceu para elas perto de onde ele foi sepultado, ela não reconheceu imediatamente, a não ser quando ele chamou pelo nome, né? E esses 2 discípulos, obviamente eles já tiveram um encontro com Jesus, porém eles estavam caminhando, conversando com Jesus, explicando essas coisas, mas não reconheceram. Só que a Bíblia deixa claro em dizer que o coração deles ardia enquanto Jesus falava com eles, enquanto até aquele momento tal homem falava com eles. Olha que coisa gostosa. O nosso coração se arde na presença de Jesus Cristo quando a nossa intimidade com Ele está bastante alinhada. Eu e você, queridos, isso eu já ouço desde quando eu era criança, quando eu era membro de uma outra igreja que os meus pais, quando eu nasci, nós éramos da Assembleia de Deus. E desde criancinha eu escuto que o cristão ele tem uma vida feliz apesar das dificuldades. E que a presença de Deus traz a paz que o mundo não consegue dar. Então eu cresci ouvindo isso. E nessa perspectiva eu sempre busquei essa paz que vem da presença do Senhor. E isso não era conversa fiada, era verdade. Não importa qual seja a dificuldade que eu e você enfrentamos, há uma paz que excede todo o entendimento, que a Bíblia fala dela, e que somente os filhos de Deus podem experimentar. O mundo oferece paz, né? Muitas pessoas oferecem paz, outras religiões oferecem paz, mas nunca é uma paz plena. É sempre uma barganha, é sempre uma troca. Até Satanás oferece paz. Mas a única paz plena, a paz que excede o entendimento, é a que vem de Deus. Jesus disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. E eu não vos dou como o mundo dá. Ou seja, o que eu tenho é diferente, o que eu tenho vai transformar vocês, o que eu tenho vai trazer senso de localização em algum lugar, senso de propósito. É isso que Jesus nos faz. Às vezes até a sensação de angústia que vem por alguma situação que eu e você estejamos enfrentando, o Senhor Jesus, em cima disso, Ele promove uma tranquilidade de espírito que você consegue trabalhar e resolver os problemas por causa da nossa confiança nele. Que, como diz um hino que toca por aí, o nosso trabalho é confiar e descansar no Senhor. Nós precisamos descansar e confiar de que Ele vai cuidar de cada detalhe. Então, a busca dessa intimidade de conhecimento, aqueles discípulos na hora não reconheceram que era Jesus. Mas eles testificaram, o Espírito deles testificou. Será que você não percebeu que ardia no nosso coração enquanto nós conversávamos com Ele? E daí interessante, quando eles caminharam essa cerca de 10 quilômetros, como diz aqui o comentário, né? Essa versão NAA, que a nossa conferência usa, ela já traz a tradução de alguns termos, por exemplo, de quilos, que antes eram os pesos e as medidas, né, tratados de forma diferente, os talentos, os ciclos.
e a medida de quilômetro, que eram côvados ou coisa do tipo, e aqui foi tratada como quilômetros. Cerca de 10 quilômetros eles andaram juntos conversando. E quando já estava na hora do Senhor Jesus Cristo se despedir deles, ele fez que ia passar. Olha que interessante a Bíblia dizendo. Jesus fez que ia passar direto e eles entraram em direção a Emaús. Então eles falaram: olha, Senhor, já está tarde, o sol já se declina. Venha e fique conosco, né? Vamos para a nossa casa. Jesus foi. Era o convite que o Senhor Jesus estava esperando. No momento que eles assentaram na mesa e partiram o pão, e o Senhor Jesus Cristo deu graça, na hora os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era o Mestre. Olha que interessante, a intimidade é tão grande. Eles já tiveram comunhão com o Senhor Jesus, provavelmente já tiveram a oportunidade de comer com Jesus alguma vez, a comunhão da mesa, que nós falamos na quarta-feira a respeito de Lucas também 10, onde Jesus falou para os discípulos: onde vocês forem, comam do que colocarem na mesa. Depois você cure os enfermos, depois fala que o reino de Deus chegou até eles. Esse momento da mesa é um momento de comunhão. Nós trazemos para a nossa mesa pessoas que a gente quer ter comunhão. Normalmente a gente não senta para comer com quem é o nosso inimigo. Na verdade, isso se torna até perigoso. Quando nós temos comunhão com alguém, nós estamos próximos em todos os sentidos. Nós nos envolvemos, nós comemos junto, nós viajamos junto, nós contamos as nossas dores e esperamos uma palavra de consolo. E Jesus, quando partiu o pão e deu graça, aquelas pessoas, aqueles 2 discípulos reconheceram que era o Mestre. Aí ele simplesmente desapareceu. Ele estava ali para mostrar, para testemunhar para aqueles 2 que ele havia ressuscitado. Quando Jesus foi, a ficha caiu. Era o Mestre. Será que não percebemos que ardia o nosso coração? Porque as coisas, irmãos, fazem muito mais sentido depois que todas as pecinhas se juntam. Ele falava com autoridade do que estava acontecendo. Ele conversava e o coração deles ardia. Depois ele partiu o pão e eles perceberam. Quando Jesus desapareceu, sem falar: sim, sou eu, sou Jesus. Não, ele desapareceu. Eles reconheceram que era o Mestre. Ele já havia testemunhado para mostrar para eles: olha, eu ressuscitei. Irmãos, essa comunhão é maravilhosa. O livro de Romanos capítulo 8 fala um texto que eu sempre repito aqui, os irmãos já devem ter ouvido várias vezes. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos dele. E tem um hino que a gente ama cantar, aqui em Joinville nós cantamos bastante, que fala sobre um lugar onde a paz é quem governa, um lugar onde nós encontramos com o Senhor, um lugar onde as guerras não nos abatem, um lugar poderoso. E esse lugar é no Senhor. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual, é um local onde você habita, mesmo que você se mova para diversos outros. E esse local é na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa nós estarmos juntos diante do Senhor, sendo abençoados, o nosso Deus, adorando, servindo e contemplando a formosura do Senhor. O rei Davi vivia essa comunhão, ele amava a presença de Deus, ele sentia o toque do Senhor. Ele dizia que preferiria estar na casa do Senhor, na porta, do que habitar nas tendas da impiedade, porque ele sabia da intimidade que ele tinha com Deus. Um homem cheio de falhas, mas que não tinha problemas em se arrepender e voltar atrás e pagar o preço. Isso é o nosso trabalho. Enquanto estivermos aqui servindo a Deus, nós podemos ser cheios da Tua presença. Nós podemos ser felizes, completamente satisfeitos pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas e aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo possa ministrar poderosamente no coração de cada um dos irmãos.